E na aula de hoje vamos estudar um pouquinho sobre função quadrática. Quero mostrar para vocês o que é uma função quadrática e como você consegue encontrar as raízes reais de uma função quadrática. A função quadrática é uma função polinomial. As funções polinomiais são dessa forma aqui: f de x igual a a0 vezes x elevado a 0, mais a1 vezes x elevado a 1, mais a2 vezes x elevado a 2. Isso aqui vai até um a n vezes x elevado a n, onde esse n aqui é qualquer um dos naturais. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6... até onde a função for definida. A função polinomial, nós dizemos que ela é um f de R em R. O que é R em R? Eu já mostrei para vocês que isso aqui é o domínio e o contradomínio. Para que eu tenha uma função, eu preciso de um domínio, de um contradomínio e de uma relação, que nesse caso aqui é este polinômio aqui. Qual é a função quadrática? A função quadrática, ela é dessa forma aqui, olha. Ela é a função polinomial, sendo que todos os coeficientes a partir do terceiro são iguais a zero. Eu tenho aqui o A0, tenho o A1 e tenho o A2. O A3 já não vai mais aparecer, porque o A3, A4, A5 será sempre igual a zero. Ele não vai aparecer, por exemplo, esse AN aqui, olha, que seria um valor acima do 2. E por que eu sei que ele é igual a zero? Porque se aparecesse aqui um A3 vezes x ao cubo, essa função não seria mais quadrática. Porque o que define essa função aqui ser quadrática é esse expoente aqui, olha. O maior expoente dessa função é o 2. Então, este x está elevado ao quadrado, e isso faz dessa função aqui uma função quadrática. Se eu tiver qualquer coeficiente aqui, onde esteja acompanhado de um x ao cubo, x à quarta potência, x à quinta potência, isso não será mais uma função quadrática, beleza? Então, a função polinomial ela é dessa forma aqui, vai do A0 até o AN, e a função quadrática faz parte deste grupo aqui de funções polinomiais. Ela é escrita dessa forma, onde o maior expoente de x é esse 2 aqui. Aí você pode me dizer, Joilson, mas a função quadrática que eu conheço, ela não é dessa forma. A função quadrática que eu conheço é o f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. É assim que eu aprendo lá na escola. A função quadrática é ax ao quadrado mais bx mais c. E eu vou dizer para você que você está correto. Só perceba o seguinte: eu tenho aqui um coeficiente de x elevado ao quadrado, coeficiente de x elevado a 1, e esse c aqui é um coeficiente de um x elevado a 0, porque x elevado a 0 é 1. Se x elevado a 0 é 1 e eu estou multiplicando por c, vai aparecer somente o c, porque c vezes 1 é c. Este outro x aqui ele está elevado a 1. O expoente dele é 1. Só que como o expoente dele é 1x elevado a 1 é x, ele também não aparece. Vai aparecer somente o expoente aqui do x ao quadrado. Desse jeito que eu escrevi aqui, olha, ax ao quadrado, bx elevado a 1 e c vezes x elevado a 0, é o mesmo que esta função que eu coloquei aqui, olha. Eu tenho x ao quadrado, que é este aqui, tenho x elevado a 1, que é este aqui, e tenho x elevado a 0, que é este aqui. Nesse caso aqui, o meu A0, quem é meu A0? Qual é o coeficiente que está multiplicando pelo x elevado a 0? O meu coeficiente é o c. Então, meu A0 aqui, ele é igual a c. O meu A1, qual é o A1? O A1 é o coeficiente que está multiplicando por x elevado a 1. O meu A1 será o b. E quem será o A2? O A2 é o coeficiente que está multiplicando por x ao quadrado. O meu A2 é igual a a. Então, eu tenho aqui a função quadrática, ax ao quadrado mais bx mais c, e ela pode ser escrita a0 vezes x elevado a 0, mais a1 vezes x elevado a 1, mais a2 vezes x elevado a 2, onde o meu a0 é igual a c, o meu a1 é igual a b e o meu a2 é igual a a. Essa primeira parte da aula aqui é só para mostrar para vocês que a função quadrática é uma função polinomial, porque ela pode ser escrita assim, e o que está escrito aqui é igual ao que está escrito aqui. Só que aqui está indo a 0, o A1 e o A2. Aqui nessa ordem está o A2, o A1 e o A0, mas isso não muda nada, beleza? E agora eu vou mostrar para vocês as variações que você pode encontrar para uma função quadrática dessa aqui. Essa aqui é a função quadrática completa. Eu tenho ax ao quadrado mais bx mais c. Se esse c aqui for igual a zero, por exemplo, eu teria ax ao quadrado mais bx mais zero. Isso é igual a ax ao quadrado mais bx. Você pode me perguntar, isso aqui é uma função quadrática? É uma função quadrática, porque eu ainda tenho aqui um x elevado a 2. O meu maior expoente para x é o 2. Isso aqui continua sendo uma função quadrática. E se for, no caso, ax ao quadrado mais c?
não está aparecendo aqui o coeficiente b vezes o x elevado a 1. Está aparecendo só o ax ao quadrado mais c. Isso aqui é uma função quadrática? É uma função quadrática, porque o que aconteceu é que o b aqui é igual a zero, 0 vezes x vai dar 0, aí ele não aparece aqui na função, terá somente ax ao quadrado mais c, que é o que está aqui. Continua sendo uma função quadrática. Se você encontrar ax ao quadrado somente, não tem mais nada, não tem o bx, nem tem o c. Isso é uma função quadrática? É uma função quadrática. Isso aqui eu posso escrever dessa mesma forma aqui, só que o b é igual a 0 e o c é igual a 0. Aí eu terei ax ao quadrado mais 0 vezes x mais 0. 0 vezes x vai dar 0. Então, ax ao quadrado mais 0, sobra somente o ax ao quadrado. Continua sendo uma função quadrática. Aí você coloca, e se aparecer só bx mais c, isso é uma função quadrática? Não, isso não é mais uma função quadrática. Porque o maior expoente da função agora é o 1 que está aqui no x. Olha, bx mais c é uma função de grau 1 e deixa de ser uma função quadrática. Isso aqui é uma função afim. Já mostrei para vocês função afim nas aulas anteriores. Então isso aqui não é mais função quadrática. E por causa disso aqui nós dizemos que uma função quadrática é ax ao quadrado mais bx mais c, onde o a é diferente de zero. Esse a aqui ele não pode ser igual a zero, porque se esse a for igual a zero vai acontecer isso e deixa de ser uma função quadrática, deixa de ser uma função de grau 2, passa a ser uma função de grau 1. Só será função quadrática ax ao quadrado mais bx, ax ao quadrado mais c, ax ao quadrado ou ax ao quadrado mais bx mais c. Só nessas situações aqui é que nós temos uma função quadrática. Então eu coloco aqui função quadrática ax ao quadrado mais bx mais c e coloco aqui do lado que o a tem que ser diferente de zero. É isso aqui que acontece. Como eu faço para encontrar as raízes reais dessa função quadrática aqui? Pense o seguinte, se eu tenho 4x menos 8 é igual a zero, e eu quero descobrir qual é o valor de x, o que eu preciso fazer? Em uma igualdade, eu posso operar dos dois lados da igualdade. Eu posso fazer uma operação aqui do lado esquerdo e repetir a mesma operação do lado direito e a igualdade permanece válida. Isso aqui fica assim, olha, 4x menos 8 mais 8 é igual a 0 mais 8. Se 4x menos 8 é igual a 0, 4x menos 8 mais 8 vai ser igual a 0 mais 8, porque eu coloquei mais 8 do lado esquerdo da igualdade e coloquei mais 8 do lado direito da igualdade. Isso aqui resulta que 4x menos 8 mais 8 é igual a 0, isso aí eu não preciso colocar. E aqui 0 mais 8 é igual a 8. E quando você está na escola, você aprende que basta passar o 8 para o outro lado com o sinal trocado, né? Na verdade, eu estou fazendo essa operação aqui de soma do lado esquerdo e soma do lado direito. Depois de fazer 4x mais 8, eu posso fazer de novo o passo de fazer uma operação do lado esquerdo e uma operação do lado direito da igualdade. Eu vou pegar esse 4x e vou dividir por 4. Vou pegar esse 8 aqui e vou dividir por 4. Aí eu tenho 4x dividido por 4 é igual a x e 8 dividido por 4 é igual a 2. Aqui novamente eu fiz uma divisão do lado esquerdo e fiz a mesma divisão do lado direito. Porque 4x igual a 8 significa que 4x dividido por 4 é igual a 8 dividido por 4. Isso me resulta que o x é igual a 2. Todo o passo a passo que eu fiz aqui foi para que o x ficasse sozinho aqui do lado esquerdo. Esse é o caminho que eu faço quando eu quero descobrir qual é o valor de x em uma equação. Eu tenho aqui 4x menos 8 igual a 0, faço manipulações aqui. Nesse caso eu fiz soma do lado esquerdo e do lado direito. Depois eu fiz divisão do lado esquerdo e do lado direito, para que sobrasse só o x aqui do lado esquerdo e eu descobrisse qual era o valor dele aqui do lado direito. Nesse caso aqui, x é igual a 2. Para conferir, se o x for igual a 2, 4 vezes 2 é 8, 8 menos 8 é 0. Esse exemplo que eu dei para vocês aqui é só para que você entenda o que eu vou fazer para encontrar o valor de x aqui. Porque se eu quero descobrir qual é o valor de x aqui, eu faço isso igual a 0, ax ao quadrado mais bx mais c. Isso aqui é igual a 0. Aí eu faço todo o desenvolvimento. Depois de fazer o desenvolvimento, eu chego que x é igual a menos b, mais ou menos b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, isso aqui dentro da raiz quadrada, dividido por 2 vezes a. Fazendo as operações de desenvolvimento aqui dessa equação de segundo grau, eu consigo isolar o x desta forma aqui. Aí aqui eu tenho menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes a. E por causa desse mais ou menos aqui, eu terei duas raízes. Eu terei o x1
e terei o x2, onde o x1 será menos b, aí vou pegar só o sinal de positivo aqui, mais b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dentro da raiz, dividido por 2 vezes a. E no x2 eu terei menos b, menos, porque agora eu estou pegando o sinal de negativo, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, isso está dentro da raiz quadrada, dividido por 2 vezes a. Então eu tenho aqui uma função quadrática que me dá uma equação de segundo grau. Essa equação de segundo grau eu igualo ela a zero e consigo fazer o desenvolvimento aqui para isolar o x. Quando eu isolo o x, eu tenho que o resultado de x é menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 2a. E por causa desse mais ou menos aqui, eu tenho uma raiz que é menos b mais a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 2a. E tenho uma segunda raiz que é menos b menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 2a. Eu tenho aqui duas raízes. Só que aqui nós temos que observar que o valor de x1 e x2 tem uma parte dessa fórmula aqui que está embaixo de uma raiz quadrada. E eu tenho que ter o cuidado para saber se esse valor que está embaixo da raiz quadrada aqui é positivo ou negativo. Porque se esse valor aqui for negativo, esse valor aqui deixa de fazer parte dos números reais. É por isso que a primeira coisa que nós calculamos quando nós vamos fazer o cálculo de x1 e x2, se eu preciso resolver uma equação de segundo grau, eu tenho que primeiro encontrar esse valor aqui, que nós chamamos de discriminante, né? É o valor do delta. Eu tenho que b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, isso aqui é igual ao delta. Aí o que acontece? Se ele for maior que zero, eu teria uma raiz quadrada de um valor positivo, e esse valor aqui do meu x1 será um número real. Se ele for igual a zero, zero também é um valor positivo, eu terei que a raiz quadrada de zero é zero, e o meu x1 também vai fazer parte dos números reais. Mas se esse valor de delta aqui for um valor negativo, significa que aqui eu terei uma raiz quadrada de um número negativo. Isso é um número complexo, significa que esse x1 aqui não faz parte dos números reais. É por isso que quando você faz esse cálculo de delta e ele dá um valor negativo, você diz que esta equação do segundo grau aqui não possui raízes reais. É por causa desta raiz quadrada aqui que faz parte da fórmula de resolução de x1 e de x2, beleza? Agora que você sabe que a função quadrática é uma função polinomial, ela é uma equação do segundo grau, que você, através dessa fórmula aqui, você encontra o valor de x1 e x2, e você sabe por que é importante você primeiro calcular o delta, para saber se ele é positivo, negativo ou se ele é igual a zero, eu vou mostrar para vocês como essa equação de segundo grau, que é uma função quadrática, como ela se comporta aqui no eixo cartesiano. Aqui eu tenho x, que é meu domínio, e tenho y, que é meu contradomínio. Qual o gráfico de uma função quadrática, uma equação de segundo grau? O gráfico de uma função quadrática, ele sempre é uma parábola. Você tem uma parábola com concavidade para cima ou uma parábola com concavidade para baixo. Sempre terá esse formato aqui. Se for uma equação de segundo grau, que no caso é uma função quadrática, o gráfico dela sempre será essa parábola. Quando que essa parábola tem concavidade para cima? Quando esse A aqui for maior que zero, quando ele for positivo. Se o A for maior que zero, ele tem concavidade para cima. E a concavidade para baixo é quando o A é menor que zero. Se esse coeficiente que está aqui no x ao quadrado tiver um sinal de negativo aqui, você já deve saber que o gráfico dessa função quadrática é uma parábola voltada para baixo. Se o coeficiente desse x ao quadrado aqui for positivo, ou seja, ele tiver um sinal de mais aqui ou simplesmente não for negativo, ele é maior que zero, e o gráfico desta função será uma parábola voltada para cima, com concavidade para cima. Você consegue saber se essa parábola tem concavidade para cima ou para baixo apenas olhando o sinal de A. Só que isso você só consegue definir que o gráfico é uma parábola que está com concavidade para cima ou para baixo. E você precisa saber qual a posição dessa parábola aqui no gráfico. E o próximo passo para você determinar isso é calcular o delta. Porque quando você calcula o delta, você já sabe se essa função aqui tem raízes reais, ou seja, se meu x1 é real, ou se esse x1 aqui será um número complexo, que isso só acontece quando o delta tiver valor negativo. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Você primeiro analisa o sinal do A, agora nós vamos analisar o valor de delta, o que acontece com esse gráfico, dependendo do resultado que dá aqui para o meu cálculo de delta.
Para isso você pensa o seguinte, eu tenho que o meu A ele pode ser maior que zero e o meu A pode ser menor que zero. Ele nunca pode ser igual a zero porque o A é diferente de zero. Então eu tenho o A maior que zero e o A menor que zero. Se o A for maior que zero, eu já sei que essa parábola tem concavidade para cima. Se o A é menor que zero, eu já sei que essa parábola tem concavidade para baixo. Só que quando eu calculo o delta aqui, primeiro eu vou verificar quando o delta der igual a zero. Se o delta for igual a zero. A mesma coisa aqui se o delta for igual a zero. Se eu calcular esse delta aqui e o resultado for zero, veja o seguinte. Esta raiz quadrada aqui será a raiz quadrada de zero. Aqui será a raiz quadrada de zero, aqui será a raiz quadrada de zero. Então, meu x1 será menos b mais raiz quadrada de zero sobre 2 vezes a. O meu x2 será menos b menos raiz quadrada de zero sobre 2 vezes a. Só que raiz quadrada de zero aqui vai dar zero, raiz quadrada de zero aqui vai dar zero. As duas raízes serão da forma menos b sobre 2a, ou seja, elas são raízes iguais. E se elas são raízes iguais, significa que aqui no eixo x, eu teria apenas um ponto onde esse gráfico toca a reta real. O que isso significa? Imagine que seja a maior que zero e o delta igual a zero. Se for a maior que zero e delta igual a zero, eu teria uma parábola mais ou menos assim. Ela toca aqui no eixo x e tem concavidade para cima. Eu sei que o A é maior que zero, então a concavidade é para cima. E sei que delta é igual a zero, então ela toca aqui somente em um ponto do eixo x. Mas se o A for menor que zero e o delta for igual a zero, continuo verificando que ela toca só em um ponto aqui do eixo x, só que a concavidade agora é para baixo. Eu tenho uma concavidade para baixo. É isso aqui que acontece. A maior que zero, concavidade para cima, delta igual a zero, toca só em um ponto. O A menor que zero, concavidade é para baixo. Se o delta é igual a zero, toca somente aqui em um ponto. Esses dois gráficos aqui representam essas duas situações aqui. Só que se o A for maior que zero e o delta for maior que zero, o que acontece? Se o A é maior que zero, a concavidade é para cima. Se o delta é maior que zero, então eu tenho algo desse tipo aqui, olha. Se o delta é maior que zero, então aqui eu terei uma raiz positiva. Isso me diz que esse x1 aqui pertence ao conjunto dos números reais. Aqui eu também terei uma raiz positiva. Isso significa que esse x2 aqui também pertence ao conjunto dos números reais. Só que eu terei duas raízes diferentes. Porque menos b mais raiz quadrada de delta será diferente de menos b menos raiz quadrada de delta. Então eu tenho duas raízes diferentes aqui, que seria aqui x1 e aqui o x2. E a concavidade é voltada para cima, então meu gráfico é assim. Eu sei disso simplesmente analisando o sinal de A e analisando o valor de delta. Só que se meu A for menor que zero e o meu delta for maior que zero, o delta maior que zero diz que x1 é diferente de x2, pelo motivo que eu já expliquei aqui para vocês. Só que agora a concavidade é voltada para baixo. Então eu teria algo desse tipo aqui, olha. Eu teria aqui a parábola x1 e x2, só que a concavidade não é mais voltada para cima, a concavidade é voltada para baixo, porque meu A é menor que zero e o delta é maior que zero. Então eu já tenho aqui 4 opções de gráficos que podem ocorrer analisando o sinal de A e analisando o valor de delta. A última opção que nos resta é se o A for maior que zero e o delta for menor que zero. A maior que zero e delta menor que zero, eu já mostrei para vocês que delta menor que zero diz que isso aqui é negativo. Se isso aqui é negativo, esse x aqui não pertence aos números reais, nem o x1 nem o x2. Significa que eu tenho uma parábola de concavidade para cima que está aqui acima do eixo de x. Por que ela está aqui acima do eixo de x? Porque ela não toca o eixo de x. Então não tem como ela estar aqui embaixo. Se ela estivesse aqui embaixo, o prolongamento desse gráfico aqui, ele tocaria o eixo de x. Só que esse valor negativo me diz que não tem raízes reais. Então o gráfico dela estará acima do eixo de x e terá concavidade para cima, pois a concavidade é o sinal de A. Só que se o A for menor que zero e o delta for menor que zero, eu tenho uma parábola de concavidade para baixo, e essa parábola está abaixo do eixo de x. Por que ela está abaixo do eixo de x? Porque se delta é menor que zero, esse gráfico não toca o eixo de x, não possui raízes reais. Então você tem aqui 6 gráficos possíveis para uma função quadrática, para uma equação de segundo grau. Você tem a situação em que ele toca só em um ponto o eixo de x com concavidade para cima ou com concavidade para baixo. Você tem a situação em que a parábola toca em 2 pontos o eixo de x,
com concavidade para cima ou com concavidade para baixo. E você tem a situação em que a parábola não toca o eixo de x, que acontece quando o delta é menor que zero. Ou você terá aqui em cima uma parábola com concavidade para cima, ou você terá aqui embaixo uma concavidade para baixo. Essas são as 6 opções de gráficos para uma função quadrática, para uma equação do segundo grau. Agora eu vou mostrar para vocês o que você pode tirar de informação de uma equação de segundo grau como essa daqui. Vamos considerar o a maior do que zero e o delta maior do que zero. Mostrei para vocês que se o a é maior do que zero e o delta é maior do que zero, o gráfico dessa função será uma parábola com concavidade para cima. E essa parábola ela vai tocar no eixo x em 2 pontos. Ou seja, essa parábola terá mais ou menos esse formato aqui. Meu desenho não está aqui bem simétrico, mas imagine que isso aqui é uma figura simétrica. Eu tenho aqui o x1 e tenho aqui o x2, que são as duas raízes, né? Eu faço o cálculo aqui de x1 e x2, significa que essa parábola toca aqui no eixo de x, no ponto x1 e no ponto x2. E esse ponto aqui será o ponto central da parábola, o eixo de simetria. Esse eixo de simetria, ele toca aqui no ponto médio entre x1 e x2 e ele passa aqui pelo vértice da parábola, ou seja, o valor mínimo da função. Este ponto médio aqui e este vértice da parábola, você consegue calculá-los simplesmente com as informações que tem aqui nessa equação do segundo grau. Porque esse x do vértice aqui, ele é menos b sobre 2a. E o y do vértice, qual é o y do vértice? Esse valor aqui, o vértice da parábola, o valor mínimo da função, ele é menos delta sobre 4a. Como eu sei que esse x do vértice aqui é menos b sobre 2a, e esse y do vértice é menos delta sobre 4a. Esse x do vértice, eu calculo x1 mais x2 e faço a divisão por 2. Isso aqui é igual a menos b sobre 2a. Se você quiser fazer, lembrando que x1 é igual a menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a, e o x2 é igual a menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Se você somar esses dois valores aqui e dividir por 2, você chega em menos b sobre 2a. E o que eu estou mostrando para você é que você não precisa fazer esse cálculo, você pode vir direto aqui nesse resultado. Então, se você quiser saber o valor desse ponto médio aqui, em que o eixo de simetria da parábola toca o eixo de x, basta você pegar esse valor aqui e dividir por 2 vezes a. Não esquecendo de colocar o sinal de negativo aqui, olha, porque é b dividido por 2a com sinal negativo, é menos b sobre 2a. E se você quiser saber qual é este ponto aqui, você pega y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Quem é o delta? O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esse valor aqui dividido por 4a, não esquecendo do sinal negativo aqui na frente, ele resulta no valor que representa aqui o vértice da parábola. E por que essas duas informações são muito importantes? Essas informações são importantes porque tem problemas que você encontra pedindo qual é o máximo da função ou qual é o mínimo da função. Quando você pega uma equação de segundo grau, que você precisa encontrar o mínimo da função ou o máximo da função, você primeiro analisa o sinal de A para saber se tem concavidade para cima ou se tem concavidade para baixo, e depois você aplica isso aqui, o x do vértice e o y do vértice. Se tiver concavidade para cima, o vértice da parábola será o valor mínimo. Se tiver concavidade para baixo, o vértice da parábola será o valor máximo. E esse resultado você vai encontrar simplesmente analisando o sinal de A e depois aplicando aqui o x do vértice ou o y do vértice. Por exemplo, na equação x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a 0. Qual é o x do vértice dessa equação aqui do segundo grau? X do vértice será menos b sobre 2a. Quem é b aqui nessa equação? É o menos 2. Menos 2 sobre... Quem é o a? O a é 1. Isso aqui é 2 vezes 1. Isso aqui, o x do vértice será menos 2 sobre 2. Isso aqui é menos 1. Esse aqui é o x do vértice. Ou seja, é o ponto no qual o eixo de simetria da parábola toca o eixo de x. Quem é o y do vértice? O y do vértice será menos delta sobre 4a. Quem é delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, dividido por 4 vezes o A. Isso aqui está com o sinal de negativo. Isso é igual a menos... Quem é o B? O B é o 2. Isso aqui é 2 ao quadrado, menos 4 vezes... Quem é o A? O A é 1,
Quem é o C? O C é menos 3. Isso está dividido por 4A. Quem é o A? O A é 1. Isso aqui é 4 vezes 1. Isso será igual a menos 2 ao quadrado é 4. Menos 4 vezes 1 é 4. 4 vezes menos 3 daria menos 12. Mas tem um sinal de negativo. Isso aqui é mais 12. Isso está dividido por 4. Isso aqui dá 4 mais 12 é 16. Menos 16 dividido por 4. Isso aqui será menos 4. O vértice dessa parábola aqui está no ponto menos 4. Isso significa que o meu A aqui, o 1 que está aqui, que é meu coeficiente A, tem um sinal positivo. Então é uma parábola com concavidade virada para cima. O meu delta é maior que 0. Eu fiz o cálculo dele aqui dentro do parêntese, olha. E ele deu um valor 16. Então isso significa que tem duas raízes reais. E o meu y do vértice é no menos 4. Então, esse y do vértice aqui está no ponto menos 4. E esse x do vértice aqui é no ponto menos 1. O eixo de simetria da parábola dessa função de segundo grau aqui, ele passa aqui nesse ponto menos 1. E do vértice está aqui. Então, essa parábola aqui, ela passa mais ou menos por aqui. Consegui identificar o gráfico da parábola, o eixo de simetria e o vértice da parábola, simplesmente olhando para cá, pegando os valores daqui e fazendo essas continhas. Essas continhas que fizemos é para você encontrar o x do vértice, que me dá o eixo de simetria da parábola, e o y do vértice, que me dá o máximo ou o mínimo da parábola, que você encontra o vértice da parábola através desse cálculo aqui de menos delta sobre 4 vezes A. Se você fizer x1 mais x2, o resultado é menos B sobre A. E se você fizer x1 vezes x2, o seu resultado será... O que é o x1 mais x2 e x1 vezes x2? De novo, vou lembrá-los que x1 é igual a menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a, e x2 é igual a menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Se você somar essa fórmula aqui a esta fórmula aqui, você chega no resultado de menos b sobre a. Se você pegar esta fórmula aqui e multiplicar por essa fórmula aqui, você chega no resultado de C. Se você quiser, você pode fazer isso. Não vou mostrar para você essa soma e essa multiplicação, porque eu quero mostrar para vocês como aplicar o resultado e não como fazer essa continha. Mas se você quiser, você tenta aí. Se não conseguir, você me avisa que eu volto aqui e faço essa continha para vocês, tá bom? Só quero mostrar para vocês de onde eu estou tirando esse menos b sobre a e esse c. Eu estou tirando dessas duas raízes aqui, x1 e x2, que eu posso somá-las e posso multiplicá-las. Quando eu somo elas, eu tenho menos b sobre a. Então, quer dizer que a soma das duas raízes é menos b sobre a. De novo, utilizando esse exemplo aqui, eu tenho que x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. Isso significa que o resultado de x1 mais x2 é menos 2 sobre 1, porque o b é 2 e o a é 1. Então, a soma é menos 2. Quando eu somar as duas raízes, o resultado é menos 2. Quando eu multiplicar as duas raízes, x1 vezes x2, isso será igual a C. Quem é meu valor de C? Meu valor de C é menos 3. Isso aqui é igual a menos 3. Olhando para essa equação, eu já consegui mostrar para vocês que ela é uma parábola com concavidade para cima, porque o A tem sinal positivo. Já mostrei para vocês que o eixo de simetria dela está no ponto menos 1, porque eu fiz a continha para vocês agora há pouco. E agora estou dizendo que a soma das raízes é menos 2 e a multiplicação das raízes é menos 3. Quais são os valores que, se eu somar, dá menos 2? Eu consigo pensar numa infinidade de valores aqui, né? Por exemplo, 0 somado a menos 2, o resultado é menos 2. Então, as raízes 0 e menos 2, depende. Se quando eu multiplicar 0 e o menos 2, o resultado for menos 3, então sim, são as raízes. Isso acontece? Não acontece, porque 0 vezes menos 2 dá 0 e não dá 3. Vamos pensar em 1 e menos 3. Quando eu somo 1 e menos 3, o resultado é menos 2? O resultado é menos 2. Se eu multiplicar 1 vezes menos 3, dá um resultado menos 3? Dá um resultado menos 3. Então, eu posso dizer que x1 é igual a 1 e x2 é igual a menos 3. Eu posso dizer que essas raízes aqui são as raízes dessa função de segundo grau, utilizando apenas a soma e a multiplicação. Isso é verdade? Se eu colocar o 1 aqui, esse resultado é 0. Se eu colocar 1 aqui, 1 ao quadrado é 1.
mais 2 vezes 1 é 2, somado a 1 dá 3. 3 menos 3 é 0. Então, realmente, 1 é raiz. Se eu colocar o menos 3 aqui elevado ao quadrado, vai dar 9. Menos 3 aqui multiplicando com 2 positivo, vai dar menos 6. Menos 6 com menos 3 vai dar menos 9, que somando com 9 aqui, vai dar 0. Então, realmente, isso aqui também é uma raiz. Então, uma forma rápida de você encontrar as raízes quadradas de uma equação de segundo grau é você utilizar isso aqui. Você faz a soma das duas raízes e descobre qual é o valor, que no caso será menos 2, que dá menos b. E você faz a multiplicação das duas raízes e vê que ela é igual ao c. A partir daí você pode fazer uma análise como eu fiz aqui. Você pega dois valores nos quais a soma resulta aqui no mesmo resultado que o seu, no caso no menos b, e compara com a multiplicação dos dois valores, vendo se vai resultar em c. Se isso acontecer, como aconteceu aqui no segundo teste, esses dois valores aqui são realmente raízes dessa equação de segundo grau. Então, dessa equação de segundo grau, nós temos que x1 é igual a 1, x2 é igual a menos 3, o x do vértice é igual a menos 1 e o y do vértice é igual a menos 4. Ou seja, o gráfico dessa função tem o eixo de simetria passando no menos 1, do menos 3 até o 1, e o vértice é aqui no menos 4. Será um gráfico parecido com esse desenho horrível que eu fiz aqui, tá bom? Meu desenho tá feio, mas a ideia é essa aqui. Você encontra as raízes reais, consegue encontrar o eixo de simetria e consegue encontrar o valor do vértice da parábola. E assim eu finalizo a aula de hoje. Mostrei para vocês o que é uma função quadrática, que ela é do grupo de função polinomial. Mostrei para vocês como você pode encontrar os tipos de função quadrática. Mostrei para vocês como analisar o sinal do coeficiente a, como analisar o valor de delta, como se comporta o gráfico da parábola aqui no eixo cartesiano. E mostrei para vocês como encontrar o eixo de simetria, o vértice da parábola, assim como as duas raízes x1 e x2 de uma equação de segundo grau. Beleza? Espero que você tenha compreendido. Se você não compreendeu, coloque aí no comentário o que foi que você não compreendeu, que é para eu gravar um vídeo e tirar a dúvida para vocês.